Bom, meus amigos, o Brasil tá no meio de uma guerra, no meio de uma confusão que, cara, não faz o menor sentido. O Brasil não tem condição de vencer uma guerra com ninguém. Quem dirá bater de frente com os Estados Unidos, cara? Isso é loucura. E o pior, entrou nessa confusão toda por escolha do próprio governo, do próprio presidente da República. Por conta do posicionamento do Lula em insistir em políticas econômicas anti-americanas, os Estados Unidos acabaram de lançar uma bomba tarifária global que pode mudar o jogo do comércio internacional e pode impactar diretamente a nossa mesa. O Donald Trump foi muito claro, direto e sem rodeios. Ele disse que qualquer país que apoiar as políticas anti-americanas do BRICS, como a substituição do dólar ou qualquer aliança que ameace a hegemonia americana, vai pagar literalmente muito caro. E qual é a punição? Tarifa extra de 10% nas exportações desses países para os Estados Unidos. Ou seja, sem exceção, quem apoiar essas políticas do BRICS vai tomar taxação, que pode impactar o comércio global. E para o Brasil já seria péssimo isso, porque uma barreira tarifária para desestimular a entrada dos produtos brasileiros em solo americano poderia impactar significativamente as nossas exportações e a nossa economia. O posicionamento do Donald Trump, obviamente, foi um míssil político lançado contra a cúpula dos BRICS, que está acontecendo exatamente aqui no Brasil, nesse exato momento. E sabe o que isso significa? Significa que o Brasil está no centro de uma nova guerra comercial. Porque ao mesmo tempo que o Donald Trump sobe o tom de um lado, o Lula continua flertando com a ideia de um mundo sem o dólar. E até onde é que vai esse jogo de forças, hein, meus amigos? Será que é interessante para o Brasil, nesse momento, entrar numa disputa, numa guerra contra os Estados Unidos? E quais são os riscos e, cara, o que isso pode causar também aqui na nossa economia, nos nossos produtos, nos nossos empregos e no nosso bolso, hein? Bom, meus amigos, já há algum tempo o Lula tem flertado com essa ideia de trocar a moeda americana como a moeda principal para fazer transação comercial entre os países. Isso na época do governo Biden. Mas tanto Putin quanto o Xi Jinping, a turma da Rússia e da China, cara, não deu tanta bola para isso. Só que na campanha eleitoral do Donald Trump, ele falou que não iria aceitar mais esse posicionamento do BRICS, do Lula principalmente, que é o Lula que tem levantado essa bandeira. E ele falou que se fosse presidente da República, ele iria contra-atacar a qualquer país que utilizasse políticas econômicas anti-americanas. E agora, Donald Trump é presidente da República e a primeira coisa que ele falou no seu discurso foi justamente que iria atacar o BRICS se o BRICS continuasse com essa ideia. E como agora, nesse final de semana, aconteceu a cúpula do BRICS aqui no Brasil, e obviamente sempre que tem esse evento, o Lula levanta essa questão, o Donald Trump acabou utilizando esse momento para mandar esse recado. Trump promete tarifa de 10% para quem se alinhar à política do BRICS. E que política é essa? É política de trocar o dólar e fazer transação comercial entre os países com uma outra moeda. Essa daqui é uma das políticas. Ou seja, essa é uma discussão que faz sentido acontecer. Por que tem que ser o dólar? Faz sentido. Por que o Brasil, quando faz a negociação com a China, tem que fazer em dólar? Por que o mundo inteiro, quando faz negociação entre os países, faz em dólar, hein? Por que não faz numa outra moeda? Esse foi um acordo financeiro que aconteceu na década de 40, em que os países concordaram em fazer transação comercial entre os países em dólar, justamente porque o dólar naquela época era a moeda mais confiável do mundo. Hoje o dólar pode não ser a última Coca-Cola do deserto, mas querendo ou não, ainda é a moeda mais confiável do planeta. Quem é que faria uma transação comercial com o Brasil utilizando, por exemplo, o real? Quem confia no real? Alguém iria confiar no governo brasileiro? Você acha que a China iria confiar no real? Você acha que o Brasil iria confiar também no yuan? Porque nem o povo chinês confia no yuan. Por quê? Porque a China desvaloriza a sua própria moeda. Ou seja, querendo ou não, o dólar não é a última Coca-Cola do deserto, mas é ainda a moeda mais confiável do mercado financeiro global. E é óbvio que se os países começarem a transacionar em uma outra moeda, isso iria impactar a economia americana, por isso que o Donald Trump está se posicionando para que isso não aconteça, pelo menos não no seu governo, até chegar a uma moeda que seja confiável o suficiente para os países fazerem as transações comerciais entre eles. Algo que tem sido ventilado, a Rússia, a China tem testado o Bitcoin nas transações comerciais, aí sim faz até um tipo de sentido. Por quê? Porque o Bitcoin, pelo menos, é uma moeda que não é fiduciária, que não é controlada por bancos, não é controlada pelo governo, ou seja, é uma moeda que tem uma confiabilidade lá no alto. A ameaça de uma tarifa extra de 10% para os produtos de países que aderirem à agenda anti-americana do bloco é uma ferramenta geopolítica, é uma arma econômica. E se o Donald Trump cumprir a ameaça
e o que tudo indica, ele vai fazer isso, setores inteiros da economia brasileira podem sofrer, principalmente as exportações agrícolas podem ser retaliadas, a indústria automotiva também, que depende dos insumos importados, e o acesso ao mercado externo também pode travar. O agronegócio, o principal motor da nossa economia, pode perder competitividade. E ainda tem mais, o dólar pode disparar de novo, porque a confiança externa no Brasil cai sempre que o governo flerta com alianças autoritárias e ideológicas. E o Lula, aproveitando todo esse holofote que o Donald Trump deu ao BRICS nesse momento, o BRICS, um evento que foi bastante esvaziado, porque nem o Vladimir Putin veio para o Rio de Janeiro e nem o Xi Jinping veio ao Rio de Janeiro participar da cúpula do BRICS. Outros países também não mandaram seus representantes, ou seja, o evento estava esvaziado, mas o Lula aproveitou para também criticar o Donald Trump. Olha, Lula critica ameaças de taxas de Donald Trump e o Lula chama ele de equivocado e irresponsável. Ontem à noite, numa rede social, o presidente Trump falou que vai impor uma tarifa adicional de 10% a, abro aspas, qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas dos BRICS, fecho aspas. O que o senhor acha dessa declaração do presidente dos Estados Unidos? Muito obrigado. Olha, eu sinceramente nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Nós não queremos imperador. Nós somos... Como é que é? Não queremos imperador? Tipo assim, o que acontece na China não pode acontecer, né? Porque lá na China tem um imperador, que é o Xi Jinping. Na Rússia, a mesma coisa. No Irã, na Venezuela, é onde tem imperadores. Mas não queremos imperador, mas o que mais o Brasil faz é se aliar a esses imperadores, né? Países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. E a cúpula do BRICS, meu amigo, está completamente esvaziado. O evento que acontece aqui no Rio de Janeiro acabou hoje. Foi um flop total, foi um fracasso total. Até o Globo detonou esse evento que aconteceu aqui no Brasil. Por exemplo, BRICS menos, esvaziada por ausências ilustres, mas o Lula estava lá. O Lula não se acha uma presença ilustre, mas esvaziada por ausência ilustre. Cúpula pode impor derrota ao Brasil. E que derrota é essa? A gente vai trazer as informações aqui. Mas a cúpula do BRICS está oficialmente esvaziada e com isso o Brasil acabou ficando sozinho tentando manter um bloco sem ter, rédeas na mão, né? Sem entender como é que funciona esse jogo. Esse evento acabou mostrando a imagem para o mundo inteiro, a imagem fraca do Brasil, a imagem de que o Brasil não é capaz de assumir o protagonismo na economia global. E essa ausência do Xi Jinping no BRICS não é uma ausência casual, você pode ter certeza disso. Xi Jinping sabe muito bem o que estava em jogo. Poderia colocar a relação entre China e os Estados Unidos nesse momento, uma relação que está bastante conturbada, mas pelo menos eles chegaram em algum tipo de consenso, poderia derrubar qualquer tipo de avanço que a China teve com relação a negociações com os Estados Unidos. E o choque de realidade acabou batendo na porta do Brasil, porque a China, que deveria ser o carro-chefe do projeto, recuou. A Rússia, que também está atolada na guerra contra a Ucrânia, também não veio. E o Brasil, que poderia aproveitar algum tipo de oportunidade nesse momento, acabou desperdiçando uma grande oportunidade. Mas as ausências na cúpula do BRICS acabou sendo um recado claro para o Lula de que o mundo real não está nem aí para esse negócio de discurso ideológico. O que manda mesmo são os interesses estratégicos de cada país, o que cada país pode contribuir para
o comércio, para a economia global, e o Brasil está de fora desse jogo. Infelizmente, a forma como o Brasil reagiu a esse recado do Donald Trump, cara, não foi legal. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores, o cara que era para ser um diplomata, para saber lidar com uma situação como essa, como o Celso Amorim, um cara bem das antigas nesse cargo, nesse tipo de situação, né? O cara ainda taca mais lenha nessa fogueira, podendo até prejudicar o nosso país, cara, com uma mensagem como essa. A CNN, Amorim comenta a ameaça de Trump. Quem tem medo do lobo mau? Esses caras estão brincando com fogo, cara. Não é interessante esse tipo de posicionamento. Bom, meus amigos, o Brasil tá no meio de uma guerra, no meio de uma confusão que, cara, não faz o menor sentido. O Brasil não tem condição de vencer uma guerra com ninguém. Quem dirá bater de frente com os Estados Unidos, cara? Isso é loucura. E o pior, entrou nessa confusão toda por escolha do próprio governo, do próprio presidente da República. Enquanto o mundo se reposiciona para aproveitar oportunidades de negócio para os seus países crescerem, o Brasil brinca de ideologias, de protagonismo global, aliado com Venezuela, Rússia, Cuba, China, mas esquece de que quem paga a conta dessa bravata diplomática toda é o cidadão comum, é o produtor rural, é o empresário, é o trabalhador, somos nós. E o Trump deixou bastante claro de que quem tentar derrubar o dólar vai enfrentar sanção, vai enfrentar imposto, vai enfrentar retaliação, o que pode prejudicar diretamente aqui o nosso país também. E a pergunta que fica é o seguinte: na sua opinião, Lula está certo em bater de frente com os Estados Unidos nesse momento, ou o Brasil deveria estar colocando o seu rabinho entre as pernas, entendendo a sua insignificância no cenário geopolítico global, hein? Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários, que eu quero saber aí a sua opinião para dar corpo aqui para nossa conversa. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje, todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza, por isso que eu já te chamei aqui para a gente dar corpo aqui para a nossa conversa. Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários. Eu quero saber o que você acha diante disso tudo. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.